Nossas lutas, nos nossos desafios, nos nossos problemas, nas nossas dificuldades. Ninguém está sozinho. A grande verdade é essa. Negar a presença de Deus seria negar o maior companheiro que nós temos em nossas vidas. Ninguém, nenhuma pessoa sobre a face da terra pode ser o sentido existencial de cada criatura humana. O nosso sentido precisa estar voltado para esse ser, para essa realidade, para esse fato chamado Deus, e que tem tantos nomes de acordo com cada cultura, com cada civilização, mas é o resultado da percepção humana de que existe algo além da matéria. O resultado da percepção humana ao longo do tempo da história, de que existe uma consciência suprema, de que existe uma inteligência por trás de todo esse universo, de toda a realidade terrena e de todos os fenômenos que nós somos atravessados todos os dias, seja a chuva, o trovão, o raio, seja um córrego, um rio, sejam quais forem os fenômenos físico-químicos. A grande verdade é que existe uma mente, uma inteligência suprema, superior, coordenando tudo, em todos os detalhes. Também significa dizer que nós não somos visitados pela dor por acaso. O sofrimento em nossas vidas não faz parte de um processo sádico da divindade. Enquanto nós não conseguimos admitir que a nossa essência espiritual viaja através do tempo, ficará muito difícil a gente entender, a gente compreender a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação e como ela se opera em nossos destinos. Se eu precisasse admitir que a dor é uma injustiça em minha vida, eu precisaria chancelar que Deus é injusto. Mas, se Deus existe, e na nossa presunção filosófica, Deus é perfeito. Se Deus existe, é perfeito. Se Deus é bom e justo, não há uma só ocorrência em nossa vida terrena que não tenha um endereço certo. Não há só um fato que nos atravesse em nossa existência corpórea que não tenha um objetivo, que não tenha um propósito superior. Então nós precisamos, com muita urgência, pensar nisso com bastante clareza, para entender que somos mas muito experts em atribuir a Deus o resultado daquilo que é a nossa necessidade. Meu amigo João Paulo, se tiver alguém em atendimento fraterno, encerre agora, urgentemente, porque eu tenho que ir para cá. Já é hora de encerrar. Peço encerramento. Então, desse modo, nós vamos pensando sobre o que é que nós vivemos até agora, o que é que a gente tem vivido até agora na nossa vida. Qual é a minha angústia, qual é a minha prova, qual é a minha expiação, o que é que tem mexido comigo, o que é que tem me abalado, qual é a minha demanda diante do universo, diante de Deus. A gente tem uma mania de atribuir a Deus responsabilidades que pertencem a cada um de nós. E Deus é tão perfeito nas suas leis divinas, e a lei divina, ela é necessariamente tão perfeita que nem Deus descumpre a sua própria lei. Parece estranho dizer isso para vocês, porque a nossa visão
é uma visão infantil. A nossa visão é uma visão imatura, que acredita que Deus, sendo Deus, na hora que Ele quiser fazer qualquer coisa, Ele pode fazer qualquer coisa. Esquecendo que Ele é o arquiteto do universo. E na condição desse arquiteto do universo, Ele tudo estruturou para o bem, para a luz, para o progresso, para a transcendência, para a evolução. Então muitas vezes a gente acredita que Deus é aquele senhorzinho de barba que a gente aprendeu na infância, sentado num trono no meio do universo, acreditando que é Ele que manda os raios e manda os trovões, e esquecendo que Ele é o arquiteto de toda uma engrenagem muito bem elaborada, sábia, irretorquível, imutável. Porque se as leis divinas forem mutáveis, Deus seria mutável. Se Deus é mutável, filosoficamente falando, Ele não é Deus. Ele não passa pela mutabilidade. O que passa pela mutabilidade é nosso corpo físico. Olhe para a pessoa ao lado, diga para ela assim: meus sentimentos. Você está morrendo. Alguém disse Deus me livre, eu vou repetir. Para essa pessoa que disse Deus me livre, você está morrendo. Um dia foi febre, outro dia criança, outro dia adolescente, agora é adulto, caminha para a terceira idade. Na terceira idade, para a idade do condor aqui, ali e acolá. Aí chega um ponto que é tanta dor que a alma diz assim: não quero mais esse corpo, vou sair, vou me retirar. Aí a morte acontece. Eu vi uma senhorinha, vó de alguém por aqui, eu não sei se está por aqui, mas uma senhorinha escreveu assim: a mulher já tinha vivido 103 anos, Cícero. Ela disse: pô, eu queria viver só mais um pouquinho. Se não fosse a gente ficar com esse couro todo engilhado, parecendo roupa amassada, eu queria ter vivido mais 100 anos. Eles vão querer viver na terra assim. Então a grande realidade que a gente precisa perceber é que a mutabilidade é algo que faz parte da matéria, da infraestrutura da matéria, do nosso corpo físico. E por isso, todos os dias nós estamos morrendo um pouco. Concluir isso é algo fúnebre, concluir isso é algo sinistro, concluir isso é algo pavoroso. Não, concluir isso é algo maduro. É algo maduro do ponto de vista espiritual. Nós estamos desencarnando gradativamente a cada dia, porque ninguém vai ficar aqui. Nenhum de vocês. Nem eu, nem nós. Essa geração vai passar. Você sofre porque você vive no corpo como se nunca essa vida fosse acabar. Você sofre. E é por isso que você se dá tempo para intriga. É por isso que você se dá tempo para discórdia. É por isso que você se dá tempo para briga. É por isso que você se dá tempo para picuinha, para maledicência. É por isso que você se dá tempo para fofoca. Embora digam que faz bem a saúde. Mas é por isso que você se dá tempo a tanta falta de tempo, a tanta procrastinação. Porque você acha que parece que tudo bem, você está aqui, beleza. Um trabalhador da casa, nosso irmão Cláudio, estava conosco sábado. No sábado seguinte ele estava aqui. Desencarnou de um ataque fulminante, assim. Alguém aí sabe o dia? Na madrugada do domingo. Saiu do sábado, madrugada do domingo. Então, imagina só. Isso traz para a gente o quê? Porque há muito poder na percepção da nossa finitude corporal. Há um poder extraordinário
na percepção da nossa finitude corporal. Qual é o poder? Ame mais, cuide mais, abrace, beije mais, fale palavras melhores, cresça mais, aproveite mais, viva mais. Não é algo fúnebre, muito pelo contrário. Perceber a nossa finitude corporal nos dá o poder de dizer: esse olhar pode ser o último olhar, esse abraço pode ser o último abraço, e nos faz valorizar a filigrana do tempo, do segundo. Nos faz valorizar. Então é poderoso concluir a nossa finitude. Mas a finitude é só corpórea, é só física, estrutural, orgânica. É somente isso. A Gislaine, mãe da Carol, que está presente aqui, mãe do José Ângelo, que está presente aqui do meu lado, orientando algumas palavras, ela disse: é verdade, Lio. Há bem pouco tempo eu frequentava o Lar de Clara no corpo. Hoje eu frequento o Lar de Clara fora do corpo. Mateus, filho da Valéria, com o tio Valdemar, aqui presente, irmão da Inês Baide, aqui presente, eles dois sorriem. E o Mateus ainda diz assim: não tem hora para morrer não, porque eu fui bem novinho. Ainda brincou dizendo assim, cheirando a leite. Então precisamos entrar em contato com isso. Mas não é uma paranoia, não é todo dia a gente ficar passando na cabeça. Não. Mas começar a perceber que a nossa maior conta bancária não é a dos reais ou a dos dólares, ou seja lá o que for. A nossa maior conta bancária é o tempo que nos resta, é o tempo que nos falta, é o tempo. E a outra coisa que a gente aprende com os desencarnados é que é o tempo que nos separa deles, nesse encontro, digamos, mais constante. Como assim, encontro mais constante? Porque a gente vive encontrando com eles. Mas você dorme, acorda e não se lembra. A gente vive sendo visitado por eles, mas a gente dorme, acorda e não se lembra. Então o que acontece? E quando a gente lembra, a gente avalia: será que foi coisa do meu inconsciente? Se for uma coisa muito trivial, se for algo em que você durante o sono físico não tem consciência de que está fora do corpo, durante o sono você até diz assim: mas você não morreu? Quando você diz isso, você está consciente de que a pessoa está desencarnada. Então, e sobretudo há alguns estudos que dizem que quando a cor é viva, desse outro lado da vida, na experiência do sonho, quando essa cor é muito viva, foi um encontro espiritual mesmo, que a gente chama no espiritismo de desdobramento. O Valdo Vieira andou chamando aí, tem na internet o termo projeção astral. O problema é manter a consciência, guardar a consciência e acordar consciente de que viveu aquela experiência espiritual. Nós precisamos, com muita urgência, pensar nisso. E quem veio nos avisar dessa imortalidade foi Jesus. Há mais de 2000 anos atrás. Ele veio nos relatar a respeito dessa indestrutibilidade, a respeito desse sopro divino que nunca se arrefece, nunca se elimina, nunca se destrói, nunca se apaga. Que eu digo os suicidas aqui presentes, assistindo essa nossa fala, os suicidas aqui presentes, todos eles, concluíram que não morreram. Concluíram que não morreram. E aí é que está a grande questão. Você pensou que ia acabar com aquela dor e esqueceu que tinha uma dor maior
Depois, não existe só esta dor que nós estamos vivendo agora. A cabeça é tão imediatista que ela não imagina que na virada da esquina vai aparecer outro alguém. A gente é tão imediatista que a gente acha que tudo se resume àquela dor e àquele problema que eu estou vivendo ali naquela hora, e esquece que um telefonema aparece, e esquece que uma oportunidade nova aparece. O que faltou foi paciência. Faltou paciência de esperar. Faltou isso. Eu precisaria só ter deixado o sol amanhecer. Eu precisaria só ter deixado a oportunidade mudar de mão. Eu precisava só ter esperado. É uma experiência. Mas curiosamente, nenhuma ovelha se perderá da casa de meu pai. Porque aqui, desculpe quem acredita, eu respeito, eu preciso respeitar, sobretudo na condição de espírita, eu preciso respeitar, porque o espiritismo, ele compreende a cultura de cada criatura humana e a crença de cada criatura humana. Mas eu preciso te dizer que não existe um inferno eterno. Não existe. Isso foi o resultado da produção de uma pedagogia do medo que precisava apavorar os fiéis e fazer com que esses fiéis cumprissem determinados ordenamentos ou seguissem determinado roteiro imposto por determinado sistema religioso. Mas o inferno eterno não existe. Eu não gosto de citar a profissão de ninguém aqui, mas nesse caso vai ser mesmo para apelar. Dr. Valmir Pontes, por exemplo. Eu evito chamar de doutor, chamo de Valmir. Mas ele que conhece o sistema jurídico, as leis, do digesto a pandectas, da jurisprudência, dos códigos comerciais, civis, penais, constitucionais, ele sabe muito bem que na punição existe a parametrização do tempo. Ainda bem que teu pai está aqui do meu lado, viu? Valmir, dando a dica aqui das palavras para ser usadas. É dele, pandectas, pronto. Então, é porque tem o Valmir Pontes aqui, pai, e ali está o Valmir Pontes filho. Aí, a referência do tempo é uma referência no escopo das chamadas sentenças, ou das chamadas penalidades a serem exaradas pelos juízes. Então imagine você pagar uma eternidade o que você fez numa encarnação de 78 anos de idade. Quem pretende desencarnar agora aí, levanta o braço. Samuel, já quer ir, meu filho? Samuel ali atrás, já quer ir, mano. Já querem ir também, já estão querendo ir ali. Mas só vai no relógio do homem lá de cima. Não apresse o passo, não. Quem aí imagina que seria bom desencarnar aos 89 anos de idade? 89, quer ir aos 89? Quem quer desencarnar aos 105 anos de idade? Vamos falar do limite bíblico. Limite bíblico, depois do Matusalém. Depois do Matusalém, dos 400 anos. Limite bíblico, 120. Quem quer desencarnar aí aos 120 anos de idade? Muito bem. Pois pronto, imagine o seguinte, vamos pegar um exagero aí, dos 120. Você chegou aos 120 anos de idade. Aos 120 anos de idade. Você chegou aos 120.
Agora é gíria mesmo. Um rapaz aqui, filho da dona Terezinha, Lindeberg, está aqui também. O carga torta, ele está usando a expressão carga torta. A pessoa conhece essa expressão? Ele diz: você foi 120 anos carga torta. Não, Átila, é só uma suposição, se acalme aí. Certo? Seu Vicente Timbó também está aqui. Seu Vicente Timbó também está aqui, tá bom? Então, você foi carga torta durante todo esse tempo. Teu pai já foi acolhido, irmão. Durante todo esse tempo, carga torta. Aí tu vai pagar com a eternidade. Aí eu pergunto ali o jurisconsulto romano. Jurisconsulto romano. Eu pergunto a ele ali: é justo? Eternidade, 120 anos. A pessoa errou a vida inteira, 120 anos, não teve um ano que ela escapasse. Ainda assim, pagar com a eternidade é injusto. Aí quer dizer que o direito humano é humano e Deus é desumano, porque condenou o indivíduo ao inferno eterno. Isso contraria a proporcionalidade. A proporcionalidade da pena. Teu pai completou o resto. É bom, né? Você mete nessa hora. Só pescando, ó. Aí o que acontece? Se não existe o inferno, os suicidas não estão no inferno. Se não existe o inferno, os criminosos assassinos não estão no inferno. Se eu abrir a boca aqui para vocês, para dizer quem é que está nesse salão aqui, vocês vão ficar assim: meu Deus do céu, é mesmo, está aqui. Vocês vão querer ir embora? Vamos? Será que eu sei o certo? Mainha, aquele pistoleiro, está aqui. O Mainha, aquele pistoleiro, está aqui assistindo a reunião. Pois é. Não está no inferno. E matou muita gente. Aliás, ele está confessando que foi mais do que foi registrado. Não está no inferno. Não está no inferno. Porque Deus enxerga cada criatura humana por dentro e de acordo com o seu contexto e alcance de percepção de vida, de mundo, de realidade. E essa matemática é incompreensível para nós que somos os juízes da vida alheia. A maioria esmagadora de nós vive a julgar uns aos outros. E confabular se um é condenado, se o outro é liberado, se esse é inocente, se aquele é culpado. Nós somos assim, mais juízes. E queremos que Deus seja também juiz a julgar e condenar os indivíduos ao fogo eterno. Precisamos mergulhar nesse conhecimento espiritual. Porque eu vivo dizendo para vocês: vocês não vieram para uma reunião de cartas, vocês vieram para uma reunião doutrinária de estudos espirituais, que por ocasião pode acontecer de haver psicografia de cartas, ou pode não acontecer nenhuma psicografia de cartas, porque no momento estamos nos detendo numa carta espiritual, de estudo espiritual, que nos foi trazido pelo Consolador, o Consolador profetizado por Jesus. Pensar essas realidades é pensar de maneira mais equilibrada, de maneira mais justa, de maneira mais serena, a existência de Deus em nossos caminhos e em nossas vidas. Recorro a uma frase que eu aprendi com a irmã Rosália, uma das nossas orientadoras espirituais. Ela me disse um dia o seguinte: meu filho, no dia em que tudo te falte, que te sobre Deus. Olha a paráfrase da frase. No dia em que tudo te falte, tudo. No dia em que
tudo te falte e que te sobre Deus. Porque quando ela grifa a palavra tudo agora na minha mente, ela quer que eu explique para vocês que nós totalizamos as coisas e as pessoas em nosso derredor. Então, se eu não tenho mais a minha esposa, não tem mais sentido a minha vida. Esse é o teu tudo, né? Se eu não tenho mais o meu irmão, eu não tenho mais sentido na vida. Se eu não tenho mais o meu pai, a minha mãe, o meu noivo, o meu namorado, o meu amigo, perdeu sentido. Sabe por quê? Porque você fez do seu tudo uma pessoa, quando o seu tudo deveria ser Deus. Um autor oriental, os escritos dele são bastante interessantes, e muitos desses escritos até convergem com o que o Espiritismo nos ensina. O nome dele é Paramahansa Yogananda. Paramahansa Yogananda escreveu um livro intitulado Romance com Deus. Nesse livro, ele argumenta que o primeiro romance da tua vida deveria ser com Deus. Por menos carne e osso que tenha, o primeiro romance da tua vida deveria ser com Deus. Primeiro essa plenitude. Primeiro buscar essa plenitude espiritual interior. Primeiro se preencher dessa luz. De onde viemos? A luz de onde viemos? A luz que somos e desconhecemos ou ignoramos, ou nos desviamos sendo outra coisa. Olhe para a pessoa ao lado e diga para ela: você é a luz. Mas não adianta só dizer para outra pessoa que está do seu lado: você é luz. Você precisa dizer para essa pessoa agora: se acenda. Não é à toa que o próprio Cristo disse: que brilhe a vossa luz, afirmando que o reino dos céus está dentro de nós. Você parou para pensar nisso? O reino, todo o reino dos céus está dentro de você. Essa revelação do Cristo é extremamente incrível, poderosa, extraordinária. Porque nos falta perceber isso. Quando eu falo para vocês, vocês ouvem, mas vocês intelectualizam. Quando eu estou falando, eu também estou falando fruto de estudo, fruto de leitura. Também é algo intelectivo, cognitivo. Precisa se tornar algo emocional. Precisa enfrentar a distância de 26 centímetros da cabeça ao coração. Precisa chegar ao coração nesse simbolismo da emoção da alma. Precisa ser emoção. Mas além disso, quando se une intelecto e emoção, transformar-se em consciência. Quando se transforma em consciência, você pode estar aqui, num mundo de expiações e provas, mas com a cabeça no céu. Por isso Jesus dizia: estar no mundo sem ser do mundo. Estar no mundo, atuar sobre o mundo, influenciar o mundo, de alguma forma interferir no mundo, mas sem ser originário do mundo, porque tua origem não é o mundo. Somos fruto de um sopro divino. O sopro vem de dentro, viemos de dentro de Deus. Deus soprou no barro, no simbolismo mitológico hebraico, soprou no barro,
e o barro se fez alma vivente. O homem se fez alma vivente. Esse sopro divino não se destrói nunca. É difícil entender como algo teve um começo, porque somos criação, somos criaturas, algo teve começo, mas não teremos fim. Não há um fim a essa substância de sopro que ele fez existir. Um dia eu atendi, através dos meus lábios, uma mediúnica, o pessoal chama de reunião de desobsessão, etc. Eu não gosto desses rótulos. É reunião mediúnica, pronto, laboratório de mediunidade, laboratório de pesquisa mediúnica. E o Espírito disse assim: olha o que o Espírito disse, olha o que o Espírito disse. É um espírito de uma alta densidade vibratória, não era um espírito bom, era um espírito mau, ainda nos charcos. E o conceito de maldade ou de mal também precisa passar pela forja da nossa análise e releitura, porque o mal é a ignorância do bem, o mal em si não existe, assim como a sombra ou a escuridão não existe, é só a ausência de luz do ponto de vista químico, físico, enfim. A verdade é que ele disse assim, olha que inteligência, embora numa dimensão extremamente inferior do mundo espiritual, ele disse: nosso Deus e vosso Deus é um ditador, ele não nos deu escolha de existir ou não. Nós existimos, querendo ou não, nós existimos. O suicida, querendo ou não, ele existe e continua a existir, a sentir, a respirar, a lembrar, a ser. Ele continua a existir mesmo depois. Ele só mexeu com a casca, ele só afetou a casca, ele só feriu a casca, mas a alma está ali. O espírito continua a existir, a vibrar e a ser, com tudo que carrega dentro de si. É angústia, angústia, é alegria, alegria, é dor, é lembrança, é nostalgia, mas ele carrega tudo dentro de si. Ele continua sendo ele próprio, ele mesmo, hoje e sempre. Ele continua, ele prossegue. Então, de fato, eu não chegaria a chamar de um ditador apenas porque eu não compreendo os propósitos dele, que nos criou para quê, por quê, com que objetivo, com que funcionalidade. Isso faz parte dos chamados mistérios divinos, que só a evolução espiritual poderá nos dar respostas. Se eu evoluir, crescer para poder perceber a resposta mais de perto, mais próximo. Mas, de fato, aquele espírito tem razão. Você existe. Um dia a menina Pia Dot escreveu por nossas mãos um exercício. Feche os olhos por um momento. Feche. É um exercício. Suponha que fechar os olhos por um momento, agora, seja a morte. Você fechou os olhos, você faleceu, mas veja, note, você ainda está aí, você ainda pensa, você até escuta. Pode abrir os olhos. É um exemplo didático que ela deu, porque ela também partiu de maneira deliberada, ela fez essa escolha. Então ela estuda no mundo espiritual. Foi revelado para nós que é um psiquiatra, Dr. Manuel Suliano, que no mundo espiritual, um psicólogo, que foi psicólogo na Unifor, chamado João Jorge, ele atua dessa maneira. Então pensemos nessa data comemorativa que nós estamos vivendo agora, nesse momento. Pensemos no sentido do Natal em nossas vidas. Qual o sentido do Natal em nossas vidas? Já notaram a inversão das coisas?
Quem faz aniversário, quem nasce, é Jesus. Quem faz o aniversário, quem nasce, é Jesus. E sou eu que quero ganhar presente. Não dá para entender. Que mentalidade foi essa que foi formulada na nossa cabeça, gente? Que mentalidade é essa? O aniversariante é o Cristo. E eu que quero ganhar um presente. E aí você sai, vai para os shoppings, lojas, você vai e aquela... Depois sai uma estatística extremamente linda, estatística dizendo assim, foi vendido tanto. O valor de venda desse ano superou o do ano passado. Que mentalidade é essa? Tudo bem, eu quero não acabar com o comércio de ninguém aqui não. Calma. Eu estou apenas dizendo qual é o sentido que nós imprimimos e a mentalidade que foi tomando conta de nós mesmos todos os natais. Todos os natais. Então, se não tiver roupa nova, não é Natal. Porque eu me lembro dessa tradição. Tinha que ter uma roupa nova. Minha mãe era costureira. Ela comprava os tecidinhos. Quando estava pertinho do dia 20, minha calça estava feita. E eu, bem jovenzinho, bem garotinho, trazendo a vaidade de outras encarnações. A minha camisa tinha que ser de seda. E eu ainda dizia, mamãe, seda. Aí ela, meu filho, se não tiver seda, linho. Pois é. Vaidade. Como dizia Salomão, né? Vaidade. Tudo é vaidade. E nada disso a gente lembra. Qual o sentido do Natal? Não sei se vocês conseguiram perceber o que é que aconteceu. O maior fenômeno da história espiritual do planeta. Não estou falando da história terrena, não. Terrena, não. A história espiritual. Antes mesmo do nosso planeta Terra existir, ele já existiu. E ele já era, segundo os espíritos, o ser mais puro. O que significaria no espiritismo, na escala espírita, questões 100 a 113 do Livro dos Espíritos explica sobre isso, o que seria ser um espírito mais puro? O que seria ser um espírito puro? O espírito puro é aquele que já tem contato direto com Deus. Já tem comunhão plena com o Pai. Ele já respira a dimensão onde Deus está. E eu que não sei inglês, vou aqui, Valmir, pedir licença para dizer uma frase em inglês que o suposto, ou pressuposto, eu nunca vou dizer que é, quando eu recebo poesia, eu vou dizer supostamente Belchior. Quando eu recebo poesia, supostamente Cássia Eva. Quando eu recebo as evocações que o Valmir faz, ele evocou Calceiro. Eu vou dizer supostamente Calceiro. Eu não vou dizer de verdade que é, eu não sei o que é, tem que analisar, tem que verificar. Só sei que eu aprendi uma frase com ele. Ele disse: Norman Dimension. Olha aqui em inglês. Eu devia ter ligado essa parte. Pelo menos prova que eu não sei nada dessa vida.
No dimension. God's place. Essa ele disse melhor. Não dimensão é o lugar de Deus. Ele cria as dimensões, mas ele não está na dimensão. Ele vive na não dimensão. Nenhuma dimensão é o lugar de Deus. Ele vive na não dimensão. Se há uma dimensão, ele é chamada de não dimensão, e ele vive na não dimensão. Olha onde ele vive, na não dimensão. O Espírito puro alcançou a não dimensão. Compreendeu, alguém? Olha o patamar em que Jesus estava. Tão puro que já respira e vive na não dimensão. Na não dimensão, Valmir, agora é outra peça, não vou dizer quem é. Na não dimensão, Valmir, não há tempo, não há espaço. Na não dimensão não há nenhuma das 14 dimensões que a física andou descobrindo por aí. A não dimensão é onde Deus está. Na não dimensão não existe ação e reação. Não existe ação e reação. Na não dimensão não existe movimento. Na não dimensão não existe velhice, porque nada se mutabiliza e nada envelhece. Então o que aconteceu com esse Jesus que a gente conhece como Jesus? E é uma briga medonha. Aí não é Jesus, era Yeshua. Aí o outro era Yesu. Aí o professor de história ou o arqueólogo vai dizer nenhum nem outro. Ele falava aramaico, ele falava uma variação da Síria, chamada siríaco aramaico. E no siríaco aramaico o nome dele é pronunciado Aljoá. Então esse ser que assim se identificou na terra, vivia na não dimensão, ele abandona tudo. Por um momento, ele abandona tudo. Ele abandona a eternidade. E aqui eu vou precisar recorrer a uma didática com vocês. E tentar de alguma forma mexer com os palestrantes da casa. Porque tem palestrante que diz, nós somos eternos. Não, nós somos imortais, nós não somos eternos. Eterno é o que não tem começo nem tem fim. Por isso que os judeus da Cabalá hebraica chamam Deus, Yahvé, de o eterno. Porém, Jesus falou de vida eterna. A vida eterna não é nem a vida espiritual. A vida espiritual ainda é dimensão. A eternidade é que é a não dimensão. Porque não há começo, nem há fim. Está gravando? Porque eu não vou mais saber não. Eu depois quero ver. Estou fora de mim, né? Ai meu Deus. Então, essa não dimensão não tem tempo, nem de começo, nem de fim. Ele vivia e experimentava isso. Aí ele vem para um mundo dimensional, material, grosseiro, que há 2000 anos atrás, o bichinho Jesus, o menino Jesus, não conhecia nem um celular, o bichinho, nenhuma tecnologia, um mundo que era mais atrasado do que o nosso. Mas cuidado, você que se sente muito evoluído, porque 1 milênio não é nada na eternidade, 2 milênios não é nada na eternidade, 3 milênios não é nada na eternidade. Por isso que eu digo e redigo, expiações e provas, regeneração ainda não. Vai faltar 1 milênio e meio aproximadamente para começar a restauração da África. Depois que começar a restauração da África é que vem o mundo de regeneração. Eu volto a dizer para qualquer um, não somos nem começamos a transição planetária. Nossos 2 pés ainda estão na dimensão planetária de expiações e provas. Modismo,
Modismo que invadiu as mentalidades. Um novo apocalipse espírita criado e recriado para tentar compor uma dimensão do fim dos tempos. Eu queria entender que expressão é essa, fim dos tempos. Fim dos tempos? Que tempo? O tempo nem existe. O tempo só existe em função do movimento. Você movimentou, aí tem o antes e tem o depois. Você movimentou, aí você criou o relógio. O tempo. O tempo é fruto do movimento. Mas o tempo em si não é nada, não existe. Passado, presente e futuro. Ele deixa essa dimensão não dimensional para viver na dimensão corporal. Ele se veste de um corpo orgânico. O corpo de Jesus era de carne, sangrou. Sangrou. Doeu. O sacrifício dele não tem nenhum sentido se não fosse um corpo físico. Então a grande verdade é que ele abandona essa dimensão celestial para viver conosco, para nos ensinar. Por pouquíssimo tempo, para deixar uma semente de luz aqui na terra, que até hoje floresce. Que apesar dos erros e acertos do sistema religioso, até hoje está aí a boa nova, a mensagem. Esse menino Jesus precisa nos inspirar. Nascido numa manjedoura. Porque não tinha onde nascer. Mais tarde ele vai dizer: eu sou aquele que não tem onde reclinar a cabeça. Porque ele não é da dimensão. Ele é da não dimensão. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma suposição aqui. Valmir está colocando inclusive aqui que a última frase que o Carl Sagan disse, porque Valmir teve a preocupação de perguntar se Carl Sagan acreditava em Deus. O Carl Sagan riu, Valmir, da tua pergunta. Aí lá no final ele disse: Deus não precisa de crenças. Deus, para existir, não precisa de crenças. O fato não precisa provar que é fato. O fato é fato. Então, eu queria que a gente tentasse perceber essa manjedoura. E eu queria que vocês fizessem mais um exercício. Faça de conta que você é a pessoa mais rica deste planeta. Vamos, é um exercício que você vai gostar de fazer, eu sei. Eu sei que você está adorando agora essa imaginação. É você! Eu vou descarar agora. A telepatia atacou aqui. Você que andou lendo o livro Segredo. Para poder, gostei da honestidade. Para poder atrair a riqueza. Bora! Pronto, você fez esse exercício agora. Vamos lá. Você é o homem, a mulher, o menino, menina, seja lá o que for, o que você é, sei lá, o que você se identifica aí, qual é a orientação sexual. O pessoal fica brigando por causa da gramática. Eu só sei de uma coisa, eu aprendi com Allan Kardec: para coisas novas, palavras novas. Então cada palavra, aí enriqueceu o vocabulário. Cada coisa nova, uma palavra diferente. Então não tem problema não precisa brigar por isso não. Até porque a alma é a alma, quem ama é a alma. Então significa o seguinte: rapaz, tu é o homem do bilhete hoje, né? Eu vou encerrar. Então, gente, você é a pessoa mais rica. Você vive num verdadeiro palácio. Você tem tudo ao seu dispor, mas tudo. Nada te falta. Tá na imaginação aí? Tá na imaginação? Tá chegando não?
Rapaz, tem gente que é tão pobre que nem imaginava. Tem gente que a pobreza já entrou na cabeça. A pessoa está argumentando comigo assim, até minha imaginação é pobre, meu filho. Então, como é que você quer que eu imagine um negócio desse, rapaz? Mas imagine a coisa mais assim estupenda que você pode usar, sei lá, quer usar o Bill Gates, quer usar, sei lá, quem mais? O Elon Musk, quer usar o Donald Trump, quer usar, quem mais? O pessoal da Forbes, que apareceu na capa da Forbes, ou Time. Pode usar aí esses caras aí, pronto. Você, Mark Zuckerberg, você é riquíssimo. Pronto, imaginou? Beleza. Você está assim, não está? Já saiu da pobreza, olha. Você está assim, não está? Está assim. Está assim. Com todo respeito, eu estou na internet, rapaz. Rapaz. Na internet fica me inibindo, eu dizer umas coisas, rapaz. Eu vou dizer, com todo respeito. Você parece que está assistindo uma pregação da teologia da prosperidade. Entendeu? Que eu não queria que passasse na internet. Agora já foi. Então você está sentindo, você está lá em cima, não tá? Só que agora você vai abandonar tudo isso para morar numa casinha de pau a pique de barro. Bora, despenque! Bora, despenca! Rapaz, Nilton, pelo amor de Deus, não vem mais pra cá não. A gente vem, fica bem, e tu joga a gente lá pra baixo. Vai, você agora tá numa casinha de pau a pique. Eu pergunto a você, você é capaz de abandonar todo esse luxo? Diz para mim. Eu estou falando de matéria, eu estou falando de posse, eu estou falando de coisas materiais. Presta atenção no que eu estou dizendo. Presta atenção na didática. Você estava no melhor dos mundos. E agora você vai morar numa casinha de pau a pique. Não fica filosofando não. Porque tem gente que vai dizer, sim, mas se eu tiver paz mesmo numa casa... Não fique não. Fique só na estrutura material mesmo. Você abandonou tudo aquilo para morar na maior limitação do mundo. E eu estou falando de coisa material. Você abandonaria esse mundo? Você abandonaria essa dimensão? Sim ou não? Vamos ser sinceros. Nós fomos obrigados. Pois Jesus abandonou. Pense no maior conforto espiritual que você possa imaginar. Pense na dimensão em que nem se respira porque não há necessidade. Pense numa condição cuja paz é tão paz que você não imagina nem o que é isso. Que paz é essa? Cuja plenitude é tão plena. E aí eu sou obrigado a usar de pleonasmo, de redundância. A plenitude é tão plena que você transborda. Você abandona isso. Por um momento você abandona completamente isso para estar aqui. Professor, eu conheço uma pessoa tão pobre, que tudo que ele tem é Deus. Então ele abandonou tudo isso para viver entre nós, para tentar chegar junto a cada um de nós e dizer: ei, não sou eu que faço as obras, é o Pai que as faz através de mim.
Porque me chamas de bom? Bom somente o Pai que está nos céus. Eu e o Pai somos um, mas o Pai é maior do que eu. Ele veio olhar para a gente para dizer: caminha 2000 passos com quem te exige de mim. Oferece a outra face. Perdoa não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Não resista ao mal. Ora por aqueles que te perseguem e te caluniam. E bem-aventurado será aquele que for perseguido por amor a esta mensagem. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os puros de coração, porque estes verão a Deus. E bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão por sua vez misericórdia. Ele veio nos sacudir e dizer: que brilhe a vossa luz. O reino dos céus está dentro de vós. Não há necessidade de templo algum. E dia virá em que o templo não existirá. A natureza será o templo e o coração de cada homem será o altar de adoração a Deus. Porque se Deus é espírito, só pode ser adorado em espírito. Foi ele que veio dizer: para você que está passando por algum problema, vai e não peques mais, para que não te suceda o pior. Esse problema vai se solucionar na sua vida, mas você precisa entender que os problemas, as dificuldades, as dores, os sofrimentos também são resultado das suas atitudes. Atitudes nesta vida e em outra vida. Desnecessário dizer esta vida e outra vida, só existe uma vida espiritual que atravessa experiências em corpos diferenciados, através de encarnações sucessivas. Então ele veio dizer que é o nosso equívoco, nossa péssima escolha, que produz o sofrimento e o mal nas nossas próprias vidas. Veio nos dizer que nós não podemos ser o centro do mundo, o centro do universo, na nossa egolatria, no culto à nossa própria imagem, no culto à nossa própria personalidade. Que eu não posso ser uma mãe narcisista, que eu não posso ser uma avó narcisista, que eu não posso ser um irmão, um pai, um amigo narcisista ao ponto de só querer que me sirvam como se eu fosse o centro do universo. Eu preciso compartilhar. E eu preciso muitas vezes reduzir meu brilho para que o outro brilhe também. Eu preciso me alegrar com o brilho do outro também. Eu preciso também comemorar a vitória do outro também, seja ela material, espiritual, seja como for. Eu preciso vibrar com a vitória do meu irmão. E Jesus foi contundente ao ponto de dizer para nós, aqueles que se apresentam hoje no mundo como religiosos, aqueles que se apresentam no mundo com alguma posição, algum status, ele veio dizer: você diz que ama a Deus, você ama a Deus. Muita gente com muita facilidade diz: eu amo a Deus. E Jesus diz: você diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, então você é um mentiroso. Jesus diz contundentemente: você é um mentiroso, porque se você não ama o seu próximo que você vê, como é que você diz que ama a Deus que você não vê? Então o desafio que ele veio lançar é a gente se amar, a gente se cuidar, a gente ter a alegria de receber um ao outro, de perceber o potencial um do outro, de encaminhar esse potencial, de favorecer a que esse crescimento efetivamente exista. Olhar para a pessoa ao lado, saber que ela enfrenta desafios semelhantes aos meus, que eu não sou o único sofredor do mundo. Eu preciso dizer isso para mim mesmo todo dia: eu não sou o único sofredor do mundo. Eu também preciso dizer: a minha dor não é a maior, a minha dor é a dor compatível com aquilo que eu preciso experienciar, mas a minha dor não é a maior do que ninguém.
todos aqui que buscam cartas, alguém morreu, alguém faleceu. Está todo mundo igual, todo mundo no mesmo barco. Minha mãe também está do outro lado, meu pai está do outro lado, meu avô, minha avó, estão tudo do outro lado. E nós precisamos nos sentir por igual nesse sentido, mas exercitar esse amor ao próximo. E parar de uma vez por todas com essa imagem, com essa valorização de estereótipo, de imagem, do que está fora. Porque eu frequento, porque eu estou, isso não quer dizer nada, isso não lhe garante reino dos céus em lugar nenhum. Você precisa viver essa boa nova. Quem não vive essa boa nova, pode ter o que tiver no peito, pode ter o que tiver debaixo da axila, pode ter o que tiver na roupagem, inclusive. Não quer dizer nada, absolutamente nada, porque o céu é feito de outra coisa. Da terra ao céu é a nossa subida. Do céu à terra foi a descida de Jesus a esse charco de dor, de sofrimento e de misérias humanas que Ele veio compartilhar conosco, para que a gente não se sentisse mais sozinho. Irmão Rosário escreveu exatamente uma mensagem sobre isso. Já não somos mais sozinhos desde que Ele nasceu. Só que Ele veio dizer: ei, eu vim do céu à terra para dizer para você na terra que o céu está aí dentro de ti, esperando para se manifestar. Eu vim do céu à terra para te levar para o céu, mas eu só posso te levar se você perceber esse céu dentro de você. Então você olha para o irmão ao lado e diz assim: veja o céu que existe dentro de você. Você pode ser o pior demônio, você pode ser o ser mais abjeto do universo. Sabe uma coisa? Deus é tão poderoso que até o Satanás Ele converteu para a luz. Deus é tão grandioso que Ele é capaz de abandonar o céu para nos resgatar do inferno. E essa é a grande realidade que nós precisamos pensar nesse Natal. Que o nascimento dele possa fazer a gente não se sentir mais tão sozinho. Porque a nossa plenitude não é representada por ninguém. A nossa plenitude existe a partir de Deus, que mora na não dimensão do interior de cada criatura humana. Vocês vão ver uma cena agora, que é uma cena importante para ilustrar esse nosso. Não, o pessoal não vai embora. Não diga assim, vai sair lá agora não. O pessoal não vai sair agora. Eu ainda vou psicografar. Não digo vai não ir para a caminhada agora. O pessoal não vai para a caminhada agora. O pessoal não vai para a caminhada agora. Não há necessidade. Eu pedi para o pessoal não ir embora agora, vai dar tudo certo. Por que vocês estão com medo do pessoal ir embora agora? Mulher de pouca fé. Imagine você sendo pai e não tendo onde
de ter o seu filho. Imagina. Zezé vai chamar as caronas agora. Vai pedir as caronas. A Zezé vai pedir as caronas. Por isso que ela não queria que você saísse. Quanto mais gente, mais baile. Pronto, é isso. A Zezé é quase o Silvio Santos.